amigos, estamos de volta agora com o nosso ponto seguinte, 2.1, controle social e o direito. Esse é um tema também muito abordado pela sociologia jurídica, né? O direito a gente precisa compreender, e isso é uma boa forma de introduzir uma questão sobre esse tema, que o direito não vive só de revolução nem de conservação, né? Existe uma frase atribuída a Nietzsche, que Calmon de Passo também tem uma frase mais ou menos nesse sentido, de que o direito não pode ser apenas mudança e não pode ser apenas conservação de algo, né? Manutenção. Então, nem só de revolução vive o direito. Na verdade, o aspecto revolucionário do direito é o menor dos seus aspectos. O direito tende muito mais a manter conquistas do que realizar ou promover conquistas. Mas existe também um papel transformador do direito. A gente vai falar sobre tudo isso nesse ponto agora. Controle social e o direito. Essa faceta do direito, dessa interseção, melhor dizendo, entre o direito e a sociologia, ela revela um caráter conservador do direito. Não conservador no sentido ideológico exatamente, mas sim do direito como uma ferramenta de controle social. O direito é visto pela sociologia jurídica como uma ferramenta de controle social, uma ferramenta de manutenção da ordem social, portanto, coibindo ou evitando ou corrigindo o chamado desvio social. Eu cito esse é um trecho do meu livro. A manutenção da ordem social depende do respeito a um padrão mínimo de comportamento. O direito objetiva a proteção de um padrão mínimo de comportamento entre as pessoas. E por que se busca um padrão mínimo de comportamento? Para imprimir previsibilidade e, consequentemente, estabilidade às relações humanas. Então vejam, recapitulando, o direito é uma ferramenta importante de controle social, e aí se revela o caráter de manutenção do direito, de conservação, de agregação do direito como instrumento de controle social, que tem por objetivo coibir ou reparar as ações consideradas desvios sociais. Eu estou remarcando sempre essas expressões porque são expressões utilizadas pela sociologia jurídica. Então, desvio social é visto como uma espécie de uma enfermidade no tecido social que é reparada ou coibida pelo direito. A manutenção da ordem social e, portanto, da convivência harmônica sob determinados valores exige um padrão mínimo de comportamento que é protegido, mantido pelo direito. Esse padrão mínimo de comportamento imprime segurança e estabilidade. Vamos lembrar aqui, fazendo uma breve digressão histórica, das revoluções liberais. A gente já teve a oportunidade de dizer que a tradição jurídica da civil law é marcada por alguns fenômenos históricos. 3 são os principais, né? Há quem cite 5 fenômenos, 3 me parecem os principais. O direito civil tem uma origem muito forte no direito romano, as práticas comerciais na lex mercatória, que eram as práticas comerciais do passado, e o direito público está diretamente ligado às revoluções liberais. Então, essas revoluções liberais tinham, portanto, o caráter, como o próprio nome diz, revolucionário, de transformação, de ruptura com os padrões de organização sociais da época. E aí a gente pode falar, olha, a Revolução Francesa rompe com o antigo regime, né? A Revolução Americana rompe com um vínculo de dependência, um vínculo colonial existente com a Inglaterra na época. Então há uma ruptura drástica em relação à forma de organização. Mas quem rompe pretende transformar. Uma vez transformado, pretende manter. Daí a expressão de Nietzsche: todo revolucionário é um fariseu. Todo mundo que rompe, que conquista, depois quer manter os valores que levaram a essa conquista. Então o direito tem essa ideia de manutenção da ordem social, de repressão ou prevenção do chamado desvio social. E o que é o desvio social? Eu já trago o conceito no quadro. Eu sempre gosto nessas matérias de trazer conceitos aqui no quadro, porque isso permite que depois eu passe o slide para vocês e permite que vocês desenvolvam esse conceito dando um pause aí no seu computador. Veja, desvio social é um comportamento de não observância, ou seja, é um comportamento que destoa daquilo que o grupo quer. Então é um comportamento de não observância que o grupo desaprova. O grupo, a sociedade, desaprova um determinado comportamento. E por isso esse comportamento deve ser reprimido, é um desvio. Esse desvio social, obviamente, possui uma gradação gigantesca, né? O desvio social pode
se limitar a normas de etiqueta social, e a gente, quando a gente viaja para o exterior, a gente sabe que nós brasileiros temos, isso é absolutamente natural, hábitos diversos, hábitos diferentes de outras pessoas, de outras organizações sociais, de outros tecidos sociais, de outras comunidades, sociedades. E às vezes a gente choca, como às vezes as outras pessoas não chocam. Né? Se você já foi a um país árabe, se você foi ao Marrocos, por exemplo, um país muçulmano, você vai ver que as práticas do norte da África, que é a África muçulmana, são muito diferentes das nossas práticas comerciais, por exemplo. Então isso significa que há mudanças, há hábitos diferentes. Então, um desvio social pode ser uma mera inobservância, uma norma de etiqueta, algo simples, algo cotidiano, algo banal, mas o desvio social também pode ser um crime. E há países em que, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas é crime. Há países em que produzir bebidas alcoólicas é crime. Isso não é crime no Brasil. Então, um desvio social lá, que não é desvio social cá, certo? E aí vem a seguinte pergunta, essa pergunta é fantástica e pode cair numa prova de concurso. No direito, porque veja, a gente deixou claro que existe uma gradação entre desvios sociais. Existe um desvio social que é a mera inobservância de uma regra de etiqueta. Existe um desvio social que é a inobservância de uma regra penal. Então o direito não se ocupa de todos os desvios sociais, mas apenas de alguns, aqueles considerados mais graves, porque a gente deixou claro, o direito se ocupa com a manutenção, enquanto instrumento de controle social, se ocupa da manutenção de um padrão mínimo de comportamento, certo? Um padrão mínimo de comportamento. Então ele não se ocupa de todos os desvios sociais. E aí a gente se pergunta, aqueles desvios que são objeto do direito, são desvios ontológicos? Se alguém lhe faz uma pergunta dessa, existe um desvio social ontológico para o direito? Você vai ficar preocupado inicialmente em saber o que significa o ontológico. E aí essa é uma grande questão, você não saber o enunciado de uma questão é algo extremamente preocupante. É como uma palavra prescinde. O direito prescinde disso. Aí tem gente que fala, não, prescinde parece precisa. O direito precisa disso. Prescinde é o contrário de imprescinde. E uma coisa que é imprescindível é uma coisa necessária. Logo, uma coisa prescindível é uma coisa desnecessária. Então, prescindir é o contrário de precisar. Tenha cuidado com isso, enunciado de questão. Então, o direito prescinde disso, o instituto tal prescinde disso, significa dispensa e não precisa. Cuidado, muito cuidado. Então, ontológico. Existe um desvio social ontológico. Ontologia é uma parte, um ramo, digamos assim, da ciência, da filosofia, né? A filosofia, a metafísica se ocupa também, às vezes, em discutir o tema da ontologia. Ontologia está ligada à essência. Algo que é ontológico é algo em essência, algo que possui isso, uma determinada característica, como sua essência, sua natureza, algo que é inato, algo que é próprio daquele objeto. A pergunta é, uma determinada conduta, ela pode ser considerada ontologicamente ilícita? Porque veja, o direito, quando se ocupa dos desvios sociais, trata esses desvios como ilícitos. E aí a pergunta é, então, traduzindo essa pergunta é, olha, existe ilícito ontológico? A resposta é não, não existe. Isso faz um diálogo muito grande com o direito penal, com a teoria do etiquetamento social, também chamada da teoria do labeling approach. O que significa isso? Vamos à origem, né? Não existe um ilícito ontológico. Por quê? Não existe algo em essência ilícito. Não existe algo naturalmente ilícito. Pelo menos não no nosso paradigma atual, que não é um paradigma justnaturalista. O ilícito, o comportamento humano indesejado, isso a realidade empírica demonstra, o comportamento ilícito indesejado varia de acordo com as circunstâncias de tempo e espaço. Uma coisa que é lícita em um país pode ser ilícita em outro país. Então, por exemplo, o consumo de drogas, o consumo de determinadas drogas. Se a gente for parar para pensar, e eu já disse isso em outras aulas, isso pode parecer chocante, e é chocante nos dias atuais, mas o que é a pedofilia hoje, a prática de pedofilia hoje, era algo
ah, que fazia parte das relações sociais da antiguidade. A iniciação sexual de jovens na Grécia era visto como uma relação entre tutor e pupilo. Então é algo que para nós causa uma repulsa gigantesca, né? Ojeriza, a gente tem ojeriza essa ideia. Pedofilia é um dos crimes mais cruéis, mais bárbaros que pode acontecer hoje. Era algo naturalizado na Grécia Antiga. Até mesmo o homicídio, a morte, tirar a vida de alguém. Se você for estudar as práticas esportistas maias, por exemplo, na cidade de Tulum, em Chichen Itza, em outros lugares, você vai ver que os maias tinham o hábito de matar os seus adversários em práticas esportistas. Então o futebol hoje pode ser violento como for, mas matar alguém em campo, obviamente, é algo ilícito. Então veja, o que se quer dizer com isso? Não existe algo essencialmente ilícito. Quem vai dizer se algo é lícito ou não é o direito. O direito, portanto, é uma manifestação de vontade, uma vontade geral, que pode ser objeto de consenso ou de arbítrio, lógico, mas é uma manifestação de vontade. Então fiquem atentos a isso. É por isso que o ilícito não é exatamente não é exatamente ajurídico, digamos assim, antijurídico. O ilícito integra o direito. O comportamento ilícito interessa ao direito. Ele é contra as normas vigentes, comportamento ilícito, mas não é algo que está fora do direito, é algo que ataca o direito, né? Não é algo que não é regulamentado pelo direito, muito pelo contrário, é objeto do direito. Então tenha muito cuidado com isso. Quais são as concepções que existem hoje sobre controle social? Isso é uma pergunta também que pode ser feita. Para que serve o controle social numa perspectiva sociológica, numa perspectiva geral, portanto? A pergunta não é para que serve o direito, mas para que serve o controle social numa perspectiva ampla. Vamos ao quadro. Numa acepção primeira mais restrita, o controle social é visto como o controle que o Estado exerce sobre a sociedade. O Estado exerce sobre as pessoas. Isso é muito importante porque há mais de uma forma de conceber essa expressão controle social. Muita atenção aqui. Em uma primeira concepção que é mais restrita, controle social é o controle que o Estado exerce sobre a sociedade, por meio das instituições que possuem ferramentas de sanções ou recompensas. O direito tenta disciplinar as pessoas. Então, o IBAMA exerce controle social, o Bacen exerce controle social, o Ministério Público exerce controle social, o Poder Judiciário, as agências reguladoras, as autarquias. O direito possui inúmeras instituições carregadas de exercer a função de controle social. Então, controle social, nossa primeira perspectiva, que é restrita, possui essa natureza. E já foi cobrado em concurso público da magistratura, já foram cobradas as características do direito como forma de controle social. Muito importante aqui. Quais são as características do direito como forma de controle social? E aí eu trouxe no quadro aqui para vocês o resultado, ou melhor, a resposta esperada. Isso caiu, se não me falha a memória, no concurso do TJ do Distrito Federal, que possui questões muito profundas sobre esse tema. E as respostas corretas eram o seguinte: as características esperadas. O direito é uma ferramenta de controle social, porque, por meio de sanções e recompensas, disciplina o comportamento humano. Dessa forma, o direito é marcado, pela certeza, né? Ou seja, clareza. O direito é uma ferramenta clara, ou deveria ser, né? Uma ferramenta clara de orientação do comportamento humano. Segundo, exigibilidade. Isso aqui você já pode extrair de um raciocínio indutivo ou dedutivo. Né? Exigibilidade ou coercibilidade, a ideia de que as sanções que o direito aplica possuem eficácia social. Generalidade, outra coisa que você podia intuir também, né? O direito possui aplicação a todos como imperativo categórico. A gente faz uma referência do imperativo categórico de Immanuel Kant, né? Então, o direito é geral porque o direito é visto como uma espécie de um sistema geral que permite ser cumprido e também descumprido por todos. Então, ele é voltado a absolutamente todas as pessoas. Não seria nem democrático o direito ser voltado apenas a uma parcela da sociedade. Certo?
Outras características importantes: expansividade, certo? O direito possui a capacidade de transformar em normas jurídicas o que antes não era norma jurídica. Essa é a marca da expansividade do direito. E uniformidade, que é a tendência de aplicação isonômica que decorre da generalidade, né? Como ele é geral, ele é abstrato, ele se aplica a todos. Muito cuidado aqui, portanto. O direito é uma ferramenta de controle social marcado pela certeza, exigibilidade, generalidade, expansividade e uniformidade. Isso cai em concurso. Isso caiu em concurso. Em uma segunda perspectiva ainda restrita, então veja que numa primeira perspectiva, controle social é o controle que o Estado exerce sobre a sociedade. E aí, olha que coisa curiosa. Se cai numa questão de concurso, pergunta o que é controle social, imagine uma pergunta extremamente ampla e você pensa, dá para enrolar pra caramba aqui, vou me dar bem, qualquer coisa, você ativa o seu gerador mental de lero-lero e vai responder a questão. Mas veja como o pensamento sistemático pode contribuir para uma resposta com nota máxima. Olha, existem algumas concepções do direito como ferramenta de controle social. Primeiro é o controle que o Estado exerce sobre a sociedade. A segunda concepção restrita, e está aqui controle, né? Controle social. O controle social é o controle da sociedade sobre a gestão pública. Isso é muito explicado no site da CGU. A CGU, Controladoria Geral da União, foi criada entre suas missões está de promover o controle social. E aí veja que interessante. A expressão controle social pode significar controle do Estado sobre a sociedade ou controle da sociedade, e portanto social nesse aspecto, sobre o Estado. Existem ferramentas extremamente democráticas de controle social da gestão pública. Ferramentas que permitem a participação da sociedade civil na administração da vontade geral. E a gente pode pensar, por exemplo, nos fundos municipais, notadamente os fundos municipais destinados, ou os conselhos municipais, melhor dizendo, conselhos municipais destinados à fiscalização de aplicação de recursos provenientes de outros entes federativos. Então, a União repassa recursos para a educação. A gente pode pensar no Conselho Municipal de Educação, que possui entre os seus membros representantes da sociedade civil. Então, essa é uma forma de a sociedade civil exercer o controle sobre atos da administração pública. A sociedade civil também pode ter, para isso, melhor dizendo, para que possa exercer esse controle, a sociedade civil tem que ter acesso à informação. E a lei de acesso à informação serve como instrumento de controle social. Ela possibilita o controle social, melhor dizendo. Então, temos aí essa concepção também restrita, que é a ideia do controle que a sociedade exerce sobre os atos da gestão pública. Controle social significa, nesse aspecto, a participação. Há, porém, concepções mais amplas sobre controle social que já foram cobradas em concurso, e isso aí deixa as pessoas bastante preocupadas. São as teorias funcionalistas liberais e as teorias do conflito. É possível conceber o controle social numa ótica funcionalista liberal e sobre a ótica das teorias do conflito. As teorias funcionalistas são um bloco de teorias que possuem orientação, e as teorias do conflito são um bloco de teorias que possuem outra orientação. Ambas cuidam do controle social. Pelas teorias funcionalistas, o controle social tem por objetivo impor regras e padrões de comportamento para preservar a coesão social perante comportamento desviantes. Então, o controle social para os funcionalistas possui uma função de preservar a coesão, de promover o bem-estar por meio de agentes de controle. E aí, nesse sentido, por ser liberal, então ela é funcionalista porque serve para preservar a coesão social e promover o bem-estar por meio de agentes de controle, e é liberal porque ela se limita ao mínimo necessário para o desempenho de tal tarefa, o mínimo necessário. As teorias do conflito, por outro lado, possuem uma
uma ideia de que a sociedade é marcada pela existência de estratos sociais divergentes, em que grupos detentores de poder objetivam a manutenção do status quo. Consequentemente, as regras de controle não objetivam o bem-estar de todos, muito cuidado aqui, mas sim a perpetuação das relações de poder. Olha que coisa interessante. Eu conversava esse final de semana com um amigo sobre Michel Foucault. Ele dizia assim, eu detesto Foucault, porque Foucault tem um olhar reducionista. E autores como Foucault, Nietzsche, Freud, Marx, são autores que causam muito desconforto, porque eles lidam com o oculto. E aí não quero dizer que sejam autores ocultistas, né? Esses autores, vamos tirar Foucault, que é mais recente, mais atual. Foucault faleceu nos anos 80. Vamos tirar Foucault e colocar Marx, Nietzsche e Freud. Esses autores são chamados iconoclastas, porque em um determinado momento eles perceberam e foram um dos primeiros da história a fazer isso, perceberam que a realidade sensível àquilo que se vê e que se sente não é um resultado necessário daquilo que se vê e que se sente, que existem elementos ocultos que influenciam o comportamento humano. E aí Freud foi bem claro ao inserir esse pensamento na psicologia. Ele deixa claro que o nosso comportamento é marcado por elementos do inconsciente. Marx dizia, a forma de organização social é marcada por uma orientação trazida pela infraestrutura, que são os meios de produção. Então, os papéis sociais, o papel do homem, da mulher, do adolescente, as relações familiares, tudo isso, a religião, tudo isso é um produto que decorre, são formas de organização social, instituições, etc., que decorrem dos meios de produção. Se o meio de produção é capitalista, existe essa consequência. Só que isso gera, e esse é o grande erro de Marx, e é importante dizer, as pessoas olham para Marx, e hoje em dia no sentido pejorativo, você é marxista, comunista. Veja, é importante ter objetividade ao tratar disso. Aristóteles é o pai da filosofia. Na verdade, Sócrates é o pai da filosofia. Para mim, eu chamo Aristóteles de pai porque para mim Aristóteles é o maior. Aristóteles, ele era favorável à escravidão, mas tudo que temos hoje de lógica formal vem de Aristóteles. Então é o maior, na minha opinião, filósofo que temos é Aristóteles. Mas ele defendia a escravidão. Então é importante saber quais são as contribuições de Aristóteles, que era uma pessoa do seu tempo. Obviamente não quero justificar a escravidão, só quero dizer que ele era uma pessoa daquele tempo e, portanto, possuía as limitações próprias daquele tempo. A mesma coisa para Marx. Marx falhou em diversas previsões, ao menos até então ele falhou em diversas previsões, mas trouxe conceitos bastante interessantes também e contribuições, inclusive, para a formação do Estado Social. Então, vamos com calma. Um dos maiores erros da filosofia marxista, que é uma filosofia imbricada com a sociologia, é a ideia de que a sociedade é um produto dos meios de produção. Para mim, ele foi feliz ao perceber o papel dos meios de produção como uma forma de influência na sociedade, os papéis que as pessoas exercem, nos grupos de interesse e as formas de manutenção do interesse. Mas reduzir tudo aos meios de produção é algo esquisito. Se você for para a Bahia, a minha terra, existem diversos hábitos e formas esquisitíssimas próprias de nós baianos, esquisitíssimas se comparadas a outras formas de organização. Um baiano é bem diferente do nova-iorquino. E o baiano não é diferente porque o meio de produção é diferente lá, ou é diferente do meio de produção nova-iorquino. Nova-iorquinos e japoneses são diferentes e são sociedades de capitalismo desenvolvido. Tenhamos cuidado, a cultura é muito mais vasta. Foucault segue uma linha parecida com essas teorias dos conflitos. A teoria Foucaultiana está inserida nesse contexto. Foucault, ele usa uma lente que é a lente não dos meios de produção necessariamente, mas a lente das relações de poder. Para Foucault, as relações de poder estão em todo lugar, né? O grande equívoco disso, na minha opinião, é resumir tudo em relação de poder. Existem coisas das relações humanas que são bastante espontâneas, existem coisas que são que derivam até de fatores genéticos, existem diversas relações de poder, diversas expressões. Se parar para pensar, homens e mulheres possuem características diferentes em razão de fatores diferentes, como a seleção natural. A seleção natural fez com que homens com determinadas características fossem selecionados no passado e mulheres com outras características.
mulheres fazem muito mais coisas ao mesmo tempo do que os homens, por exemplo. Isso decorre de uma seleção natural, isso é darwinismo. Então é difícil você atribuir tudo à relação de poder. Mas temos aí essas teorias que justificam as formas de controle social. As funcionalistas liberais veem de uma forma, tentam colocar de uma forma abstrata. Falam, o controle social tem por objetivo impor padrões de comportamento para melhorar a coesão social e trazer bem-estar, mas tem que se limitar ao mínimo necessário. As teorias do conflito falam, olha, esses funcionalistas liberais dizem isso porque eles são os vencedores das revoluções liberais. Então, na verdade, o que eles chamam de preservar a coesão e o bem-estar é a preservação dos valores que eles julgam relevantes. A sociedade é marcada por estratos sociais divergentes. Se você para pensar, a antropologia revela que algumas comunidades indígenas, por exemplo, possuem até mesmo formas de concepção da matemática e de relações contratuais totalmente diferentes. E em muitas sociedades não há que se falar em contrato. Em outras sociedades, o contrato existe desde a antiguidade. Né? Até a matemática, só em algumas comunidades existem, os números se resumem a 1, 2 e muitos. Né? Então, por isso daí se fala em etnomatemática. Então, existem estratos sociais com características muito diferentes. Logo, o direito não objetiva o bem-estar enquanto instrumento de controle, e as formas de controle social não tem por objetivo o bem-estar, tem por objetivo perpetuar uma relação de poder. Perpetuar uma relação de poder. Isso foi pergunta de concurso. Muito cuidado, isso foi pergunta de concurso. Beleza, a gente está aqui, controle social e o direito. Vamos avançar ainda dentro do controle social e direito, para finalizar o bloco, falando sobre as transformações sociais e o direito. Vejam, o direito é um instrumento de controle social, como a gente falou, mas é também um instrumento de transformação. Nem só de correção vive direito e nem só de revolução vive direito. O direito é muito mais conservação do que revolução, é verdade. Mas o direito é também uma forma de transformação social. Alan Johnson, ao tratar da mudança social, ele fala, mudança social é qualquer alteração nas características culturais, estruturais, demográficas ou ecológicas de um sistema social como uma sociedade. Ou seja, mudança social não é uma mera mudança de uma ou duas pessoas ou uma mudança temporária de comportamento de acordo com um determinado bem de consumo, não tem nada a ver com isso. Mudança social é uma alteração estrutural na cultura, no sistema social, certo? E aí o direito pode ser relacionado com as transformações sociais de duas formas. A gente pode analisar as transformações jurídicas que decorrem de mudanças sociais e as mudanças sociais que decorrem de transformações jurídicas. Vejam que coisa. Nesse primeiro aspecto, transformações jurídicas decorrentes de mudanças sociais, temos o papel majoritário do direito. Quando falamos, por outro lado, em mudanças sociais decorrentes de transformações jurídicas, temos o papel contra-majoritário do direito. Como assim? Vejam, muitas vezes um determinado comportamento é tido por ilícito e só que o direito o classifica como ilícito, mas ele é algo tão comum e tão naturalizado e a ponto de a sociedade concebê-lo como não lesivo que não é mais visto como um comportamento desviante. Então a norma proíbe algo, mas isso não é visto mais como um comportamento desviante. E com isso o direito se transforma. Às vezes a regra até continua lá, prevista na lei, mas ela é tida por não recepcionado, simplesmente ela deixa de ter uma eficácia social. Às vezes as mudanças comportamentais retiram a eficácia social de uma norma jurídica. Isso é bastante comum. Vejam os tipos penais, né? O tipo de sedução que previa seduzir mulher honesta. Vejam o antigo crime de bigamia, né? Obviamente não se quer dizer com isso que bigamia passou a ser uma coisa natural. Não, o que se quer dizer com isso é que a sociedade chegou a um ponto de pensar, olha, isso não é uma coisa positiva, mas isso está no campo da moral, não está no campo do direito.
O direito não deve se ocupar disso. Então, as mudanças sociais geram mudanças jurídicas nessa perspectiva. Por outro lado, às vezes, as mudanças jurídicas são feitas de forma contrária ao que a sociedade pensa. E aí o direito tem um papel contra-majoritário. Às vezes, o direito destoa do que pensa a sociedade e ele, muitas vezes, pode gerar mudanças na sociedade. Isso também pode acontecer. É interessante, nesse aspecto, falar sobre o papel do texto jurídico e da norma jurídica. Às vezes, as mudanças ou as transformações sociais geram, no final das contas, ou são levadas em consideração na interpretação jurídica. E o texto passa a produzir outra norma. Lembremos que a filosofia do direito contemporânea, a hermenêutica jurídica contemporânea, marcada pelas influências de Miller, do método normativo estruturante, a hermenêutica jurídica contemporânea entende que texto é uma coisa, norma é outra coisa. O texto é apenas o ponto de partida, a ponta do iceberg. Já falei várias vezes aqui o exemplo do proibido biquíni, na placa proibido biquíni. Né? Você